Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Simples Não É Fácil. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aí uma atualização aí do XP-ML11, tá? Então, fundo segmento aí de shopping centers, né? Trazer para vocês um estudo que eu fiz aí sobre FIIs, tá? No final do vídeo eu vou passar para vocês aí, se fosse o caso de você investindo todo mês ali R$1.000, tá? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar aí embaixo se você já conhece esse fundo imobiliário, já investe nele, né? Ou qual segmento aí que você mais gosta, no caso que é um do segmento de shopping centers, né? Mas qual fundo que você mais gosta, ok? Primeiro eu vou passar para vocês que é a respeito dos juros. Eu fiz essa projeção aqui, no caso que os juros iria ficar aqui, no caso ia romper aqui, tá? Esse aqui mesmo. Ia ficar aqui, ele estava fazendo uma funilização aqui no caso, né? Ele rompeu, ele estava aqui, no caso, um repique, ele fez um repique, e aí aqui é onde eu achava que ele ia buscar os 14% aqui, né? Mas não, ele está subindo aí fortemente essa semana, né? Ruído geopolítico, né? E o governo tentando fazer aí, no caso, vamos dizer assim, a popularidade, no caso, tentando estimular mais a economia aí, vamos dizer assim, via gastos, sem corte, né? Então, isso está fazendo aí, no caso, os juros futuros subir bem ao longo dessa semana, né? Provavelmente, então, aqui no caso, a gente apaga essa projeção, né? Então, vou fazer aqui rapidamente para vocês verem. A gente apaga essa projeção, né? E aqui o topo eu vou deixar ele aqui porque provavelmente ele deve buscar, no caso, o topo aí, né? Provavelmente ele deve fazer uma coisa para buscar esse topo, provavelmente, né? Então, ele rompeu aqui, né? Essa LTB aqui. E aí, no caso, eu acredito que ele deve buscar algum repique. Provavelmente ele deve fazer isso aí e buscar em torno aí dos 16% de novo, tá? Isso é muito ruim pra gente, né? Que investe em ativos, né? Mas tem bons ativos aí, no caso aí, tá já com, vamos dizer, com boa assimetria de risco, né? E aí, no caso, vou trazer para vocês aqui o XPML11, tá? Hoje ele está sendo cotado a R$ 95,52. O dividend yield dele está em torno de 11,53. O preço dividido pelo valor patrimonial dele abaixo de um bem descontado, né? 0,81. A liquidez diária dele bem grande, um pouco mais de 11 milhões de negociações por dia. A variação em 12 meses, uma queda de 10,48%. Tá? A gente desce aqui, tem como passar para vocês aqui no caso, a rentabilidade real descontada da inflação em 2 anos. Então está subindo em torno de 10,35%. Em 5 anos, uma queda de um pouco mais de 21%. Tá? Em um ano, 13,62% de queda. Tá? Então, quem está há 2 anos aí está performando bem, vamos dizer assim. Se caso você tem menos de um ano que você investe nele aí, você está abaixo, vamos dizer assim, você está perdendo para a inflação, mas lembrando que você está ganhando aí está comprando um bom ativo que está pagando bom yield. Então, na hora que estabilizar, provavelmente isso deve melhorar a performance, no caso aqui, da sua carteira ou até mesmo no ativo, tá? Quando a gente passa aqui para baixo, que a gente tem como acompanhar aqui a taxa de administração dele em torno de 0,55% ao ano. A vacância dele está bem controlada, 3,4%. O número de cotas emitidas é um pouco mais de 55 milhões de cotas emitidas. O valor patrimonial dele é em torno de 6,48 bilhões, então bem grande. O número de cotistas dele é um pouco mais de 567 mil cotistas. O valor sugerido é que fosse cotado a R$ 117 e ele está com essa boa assimetria de risco, porque está sendo cotado a 90 e deixa eu pegar exatamente para passar certinho, R$ 95,52, né? Então, o fundo, vamos dizer assim, está com uma boa assimetria de risco. O último rendimento dele foi em torno de 92 centavos por cota, tá? O dividend yield passei para vocês, ele pagou aí 0,95 de dividend yield em janeiro, agora está pagando 0,93. Tem como você travar esse dividend yield aí, fazendo bons aportes aí, no caso, na hora que ele cai mais, provavelmente o yield aumenta, né? Porque ele tende a pagar mesmo rendimento, né? Então,
quem pegou esse 94, 95% de yield aí, pode travar um bom dividendo, né? E aqui ele vem pagando aqui 92 centavos aí mensalmente, né? E isso é muito bom, tá? Por isso eu tô falando que tem como você travar o dividend yield, né? Quando a gente passa aqui a comparação aqui, ó, hoje ele tá pagando então 11,53%, acima dele só o HSML11, vou fazer um vídeo dele, já tô, no caso aqui, há bastante tempo precisando fazer um vídeo a respeito do HSML, tá com mais descontado ainda que o XP-ML11, tá? E o XP-ML11 tá 0,81, né? E qual o outro VISC 11 também tá bem descontado, mas o dividend yield dele tá baixo ainda, né? E o HGBS também tá entregando um bom resultado aí, mas em destaque mesmo o HSML tá disparado aí no setor de shopping centers, dando um bom retorno e estando bem descontado. Vou fazer um vídeo sobre ele, comente nos comentários se você quer. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para poder passar para vocês aqui. Tem sim, que é a quantidade de diversificação que ele tem no portfólio. A maior parte está em Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo quer dizer Rio de Janeiro, né? E bem diversificado, vamos dizer assim, por todo o Brasil, né? Passando aqui para o relatório gerencial, aqui ó, já vou trazer para vocês um fato relevante de aquisição, tá? Então, o fundo aí comprou mais dois, né? Participação aí vai entrar no fundo aí, é o Shopping Tijuca, Rio de Janeiro, e Shopping Carioca, Rio de Janeiro, e o Plaza Sul, que é São Paulo, tá? Tem como passar para vocês aqui a respeito. O XP Malls conclui aqui em 23/1 de 2025 as aquisições diretas ou indiretas em participações nos empreendimentos imobiliários, tá? Então, ele já está passando aí que provavelmente, né, já está na reta final aí essas aquisições, tá? No caso aqui do Plaza aqui Sul, ele está entrando aí com a participação de quase 10%, tá? E aqui no caso dos Carioca Shop, ele está com a participação indireta aí, no caso provavelmente comprando participação em 20%, tá? E aqui também a participação direta aqui, no caso aqui do Shopping Tijuca, em torno de 10%. Então, o fundo está entrando aí, fazendo boas movimentações, acredito, né? Que isso é muito bom. Aqui, ó, já está aqui já. 29 de janeiro de 2025, ele anunciou aí, no caso, a 12ª emissão de cotas, tá? Espírito e tal, vai ser levantado 164 milhões. Então, querendo ou não, o fundo aí está querendo aumentar, vamos dizer assim, a relevância aí, no caso, no setor. Isso é muito bom, né? Que isso traz mais dividendos para nós, né? Tem como você acompanhar aqui também aqui a quantidade aqui de shopping centers que ele tem em carteira, tá? Então, a maior parte aí é desse daqui, Catarina Fashion, um outlet, tá? E no caso aqui, Tietê Plaza, tá? 11% também. E aqui, ó, já vai para 22% aqui se for o mesmo, né? Apesar que parece que é lugares diferentes, tá? Então vamos dizer assim que o fundo estava fazendo boas movimentações, tá? Então olha a quantidade aí de histórico de transações que ele tem aí, no caso, bastante. E aqui no caso tem como você acompanhar aqui os shopping centers que ele tem em operação, tá? Então ele tem 16% aqui, quase 17% aqui praticamente no Shopping Jardim Cidade, né? Em São Paulo, tá? Então 40% em participação aqui no Cidade de São Paulo, Shopping Cidade de São Paulo. Então bons fundos, bons shopping centers, né? Acredito eu. Então ele tem bons shopping centers em ativos, né? Vamos dizer assim. E isso é muito bom para nós que é cotista do fundo, tá? Eu só fui pego de surpresa aqui no caso aqui dessa emissão aqui. Vou até dar uma olhada aqui a respeito, se eu tenho como aumentar mais a participação aí de cotas, né? E quanto é que ficaria, tá? Eu estou meio perdido, vamos dizer assim, ao longo de fevereiro. Estou indo mudar, fazendo uma mudança aí de cidade, tá? Isso para mim está sendo algo novo, né? Então estou bem focado aí no caso nessa transação.
mas aí eu estou tentando aí equilibrar também a respeito do mercado, movimentação de carteira, de tudo aí que está acontecendo aí. Estou bem feliz, né? Tudo que vier de acontecer eu passo para vocês a respeito. E aqui, ó, eu fiz uma projeção aqui no caso. Se você fosse investir R$1.000, no caso, no XP ML11, tá? Hoje, eu fiz a projeção aí, ele está em torno de R$95,52, daria 10 cotas, né, a quantidade, e ele te pagaria em torno aí de R$9,20 por cota, tá? No segundo mês, no caso, você compraria a mesma quantidade, então dobraria, né, mais 10 cotas, totalizando, daria 20 cotas, né, e ele te pagaria em torno de R$18,40. Isso ao longo de um ano daria em torno aí de um patrimônio acumulado de 12 mil, sem contar aí revestindo esses dividendos, tá? Esses dividendos, eu só coloquei a quantidade, tá bom? E aí, no caso, você teria 123 cotas, isso resultaria R$103 ao longo de um ano, né? Lembrando que ele pagaria em torno de R$734,16. Eu não coloquei esses dividendos revestindo, tá? Só o caso de você aportando aqui, comprando aqui. Se caso vocês quiserem que eu faça com juros compostos, comente no comentário aí que eu trago um novo vídeo a respeito, tá? Então, ao longo de um ano, te daria e renderia aqui R$734,16, tá? E aqui os dividendos, tem como você acompanhar aqui, né? Os proventos aqui, no começo aqui, bem pequenininho verde, e aí, ao longo do tempo, ele vem aumentando. É a mesma coisa a quantidade, né? E lembrando também que, no caso, você está comprando um fundo imobiliário aqui com desconto. Isso é muito bom. Então, na hora que os juros arrefecer, né, se vier de arrefecer ao longo de 2025 ou 2026, você vai comprar um fundo imobiliário que está sendo bem gerido, está fazendo boas movimentações e, no caso, ele deve performar muito bem a sua carteira. Claro que esse vídeo não é recomendação de compra de venda, mas sim ao viés de que as coisas podem estar piorando, já está pior, vamos dizer assim, mas que ao longo do ano e ao longo do decorrer do tempo, ele deve performar muito bem, porque está fazendo boas movimentações e já está com desconto, né? Era isso que eu queria trazer para vocês a respeito, né, do vídeo, de quanto é que você colocaria aqui no estudo aqui, quanto é que você teria ao longo de um ano, né, trazendo alguns indicadores aqui que apontam que está bem descontado, né, e pagando um bom yield, né. Comente aí nos comentários o que você achou. Até a próxima.